Amigo querido, neste estudo veremos um assunto que confunde a muitos cristãos. Sabe que existe gente sincera que acha que depois da morte de Cristo já não é mais necessária a obediência aos mandamentos de Deus. E o argumento é que porque os mandamentos foram cravados junto com Cristo na cruz do Calvário. O problema é que há vários textos da Bíblia, especialmente de São Paulo, que poderiam dar a entender o que estas pessoas afirmam. Veremos alguns desses textos. Mas antes, precisamos entender que Paulo escreveu as suas epístolas para uma igreja que estava nascendo. A maioria dos novos membros era gente do povo judeu que se converteram ao cristianismo. Essa maioria trazia o mesmo problema dos fariseus. Eles davam muita importância demais à letra da lei, esquecendo o espírito dos princípios. Bom, isso nós já consideramos em estudos anteriores. Em meio dessa confusão dos judeus, Jesus entrou no cenário dos acontecimentos para devolver-lhe vida aos princípios da lei divina, que pareciam mortos sob a roupagem de uma letra sem vida. Mas Jesus não veio a abolir a lei, nem com a sua vida, nem com as suas palavras, nem com as suas ações, e muito menos com a sua morte. Ele veio dar-lhe sentido a uma letra morta. E isso é também o que Paulo tenta fazer com as suas epístolas, porque o problema do farisaísmo continuava vivo nos dias do apóstolo. Vejamos o primeiro texto, Romanos capítulo 7, verso 1. 1 ao 6. Não lerei todo o texto de uma vez, vou analisá-lo parte por parte. O verso 1 diz: meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto vive? Você percebe como começa o raciocínio de Paulo? Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei, diz ele. Está falando dos judeus que se tinham tornado cristãos. Eles conheciam a lei perfeitamente, só que apenas na forma, na letra, a cumpriam, a seguiam, mas apenas exteriormente, na letra. Não cometiam adultério, mas o coração e a mente eram um ninho de pensamentos impuros, mas eles não se preocupavam com isso. Esse era, por exemplo, o problema do jovem rico. Guardava tudo, seguia tudo, cumpria tudo, mas no seu coração não estava Jesus, e sim as riquezas. Bom, mais adiante, nos versos 2 e 3, Paulo ilustra o que deseja dizer. E ele faz isso usando a ilustração da lei do matrimônio. Diz que enquanto um homem permanece vivo, tem um compromisso com sua mulher. Paulo usa o verbo pertencer. Bom, a mulher pertence a seu esposo enquanto ambos estão vivos. Mas quando o cônjuge morre, a pessoa está livre da lei do matrimônio e pode se casar com outra pessoa. E Paulo conclui no verso 4 dizendo o seguinte: assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Este é um verso que muitos cristãos entendem mal. Aqui está claro, dizem eles, com a morte de Cristo já não pertencemos à lei, mas agora pertencemos a Cristo. Eles acham que deste jeito já não é mais preciso guardar os mandamentos, porque com a morte de Cristo estão livres da lei. Porém, vamos ler o que dizem os versos 5 e 6, os seguintes versos. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos
libertados da lei, para que sirvamos conforme ao novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Paulo fala aqui de dois estilos de vida. Antes de conhecer Jesus e de aceitar a sua mensagem, vivíamos escravos da carne e seguíamos as paixões pecaminosas da carne, diz ele. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Os que morremos ao domínio de quem? Ao domínio da carne. Esses que morremos ao domínio da carne, estamos livres da lei. De que lei? Da velha forma da lei escrita. E para quê? Para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito. Aqui se confirma o que já dissemos muitas vezes. Jesus não veio para anular a lei, mas sim para livrar-nos da escravidão do viver apenas preocupados em cumprir a letra, esquecendo o espírito dessa lei eterna. Jesus deseja que a sua lei não esteja escrita apenas em tábuas de pedra, mas no coração. Não quer que obedeçamos somente porque a lei diz, mas porque o amamos. Aquele que obedece só porque a letra diz, evitará cometer adultério e com isso pensará que já guardou a lei. Mas aquele que obedece porque ama Jesus, além de não procurar uma mulher estranha, evitará olhar as mulheres para cobiçá-las. Quem vive na letra não matará ninguém, mas quem vive no Espírito, além de não tirar a vida de ninguém, amará o seu próximo como a si mesmo. O espírito da lei é muito mais amplo que a simples letra. Na segunda parte deste estudo, analisaremos a palavra condenação. Precisamos ler Romanos 8, 1 e 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. As pessoas que acham que a morte de Cristo nos libertou da obediência à lei de Deus, usam este texto para afirmar que a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. E que, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, quando eles afirmam assim, estão chamando a graça da lei do Espírito e aos 10 mandamentos da lei da carne. Agora, esta é uma interpretação muito particular do texto, completamente fora do contexto. Não é bíblica, embora está sendo tirada de um texto bíblico. Porque, querido, para entender o que Paulo está dizendo aqui, é preciso ler todo o capítulo 7 e depois continuar lendo o capítulo 8. Então, teremos o quadro completo. Paulo não se refere aos princípios da eterna lei de Deus. Ele está falando das duas leis que governam o ser humano. A primeira lei é a lei da carne, a tendência pecaminosa com a qual todos nascemos e que nos leva a andar nos caminhos da carne e a produzir os frutos da carne, que são os atos pecaminosos. A segunda lei é a lei do Espírito, que nos leva a andar nos caminhos do Espírito e a produzir os frutos do Espírito. A pessoa que só conhece a letra da lei, mas que não conhece Jesus, anda no caminho da carne, mesmo guardando a lei. Mas a pessoa que conhece e aceita Jesus como seu Salvador, anda no caminho do Espírito e guarda a lei. Paulo deixa isto claro em Gálatas 5, versos 16 ao 18, diz: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Paulo, querido, não diz que a lei já não existe, se somos guiados pelo Espírito. Diz que já não estamos sujeitos, já não estamos escravizados. Por quê? Porque aqueles que não conhecem Jesus e não andam no Espírito são pobres escravos da carne. E então a lei os condena.
A lei só condena ao transgressor, mas nunca a pessoa obediente. Somente condena aquele que anda nos caminhos da carne, não condena aquele que é guiado pelo Espírito. Por isso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vamos agora na terceira parte. Falaremos aqui do poder da lei, da força da lei. Tem vários textos que aparentemente criam um pouco de confusão. Um deles é 1 Coríntios 15, 56. Diz assim: o aguilhão da carne é o pecado, e a força do pecado é a lei. Em que sentido a lei é a força do pecado? Como é que a lei dá força ao pecado? É uma pergunta interessante. Mas vamos para outro texto, aparentemente complicado. É um que já vimos na primeira parte deste estudo. Romanos capítulo 7, verso 5. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei actuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Em que sentido as paixões pecaminosas são despertadas pela lei? Em que sentido? Vamos a outro texto. Romanos capítulo 7, versos 8 a 10. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Em que sentido, sem a lei, o pecado está morto? Bom, todas estas aparentes incoerências desaparecem quando entendemos o propósito da lei. O propósito da lei é apenas mostrar o pecado. Romanos 7, 7 diz isso. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Você vê, meu amigo, a lei define o que é o pecado, explica o pecado, mostra o pecado. Como você saberia que roubar é pecado se a lei não dissesse não roubarás? Nesse sentido é que a lei lhe dá força ao pecado, mostra as paixões da carne, e sem a lei o pecado estaria morto, porque o pecado é a transgressão da lei, e se não houvesse lei, pois não haveria pecado. A lei não é esse monstro que muitos acham. Não pode ser má se nasceu na mente de Deus, mas pode ser fatal para o transgressor, porque Paulo diz: então percebi que o mesmo mandamento que devia dar-me vida me levou para a morte. Entramos agora na quarta parte. Aqui falaremos de para que não serve a lei. Ela serve para mostrar o pecado, mas em outro sentido ela é incapaz. ¿Incapaz de quê? Vejamos Atos capítulo 13, versículo 39. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. A lei é incapaz de justificar, incapaz de salvar, incapaz de perdoar, porque a lei só tem o propósito de mostrar o pecado e fazer-nos sentir a necessidade de Cristo. Por isso Paulo diz que a lei é o tutor que nos leva a Cristo. O propósito da lei é somente mostrar-nos a mancha de nosso pecado, enquanto o propósito da graça é salvar-nos do pecado. Agora, querido, se invertermos a ordem das funções, cairemos num problema terrível. Veja, o propósito dos meus olhos é enxergar e dos meus ouvidos é ouvir. Agora, se eu desejo enxergar com os ouvidos e ouvir com os olhos, vou me criar terríveis problemas. Assim de simples. Não há motivo para confundir as coisas. A lei mostra o pecado e a graça salva. Se tentar me salvar guardando os mandamentos, vou cair no abismo do legalismo.
Mas se achar que por salvar-me pela graça estou livre da lei, vou cair no deserto do liberalismo barato e libertino. Paulo é categórico ao afirmar da ineficácia da lei para a salvação. A lei não salva. Gálatas 3, 10 e 11 diz: já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Esta frase, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei, está registrada em Deuteronômio 27 a 26, no Velho Testamento. Em outras palavras, no Velho Testamento também estava perdido aquele que tentasse salvar-se guardando a lei. A salvação no Velho Testamento era unicamente pela graça, como no Novo Testamento. A maldição da lei é para aqueles que estão sob a condenação da lei. E só estão sob a condenação da lei os transgressores. Exemplo: se eu estiver indo numa estrada respeitando os limites de velocidade, eu não estou sob a condenação da lei de trânsito, mas a lei existe. Da mesma forma, aqueles que se escondem nos braços de Jesus e vivem sob a graça redentora não estão sob a condenação da lei, mas a lei existe. É impossível afirmar que somos salvos pela graça se deixarmos de lado a lei de Deus. Porque se a graça maravilhosa de Cristo nos salva, é porque existe pecado. E se existe pecado, é porque há uma lei. Se não houvesse lei, não haveria pecado. E então, de que nos salvaria Jesus? Isto é para pensar. Que Deus te abençoe.